E aí, meus queridos, tudo bem, meu povo? Bom, vamos continuar as aulas? Tranquilo. Hoje, então, filo nemateuminto, continuando aí o filo de vermes, né, dentro do reino animal. Beleza? Então, depois da vinheta, a gente vai ver principais características e as principais doenças desse grupo de animais, beleza? De vermes. Então, roda a vinheta aí. Fala, meu povo! Então, vamos lá, ó. Os nemateumintos, eles são o segundo grupo de vermes que nós temos. Primeiro os plateumintos, são mais simples, e agora os nemateumintos, que significa vermes cilíndricos, né? Os outros plateumintos são vermes mais achatados. Esses aqui, os vermes eles são afilados, arredondados, cilíndricos, tá? Assim como os outros, eles podem ou não ser parasitas. Né, podem ser de vida livre, alguns, por exemplo, podem até funcionar como decompositores, podem viver em ambiente aquático, ambiente terrestre, né? E também temos o grupo de vermes que são parasitas. Inclusive, os parasitas, os principais parasitas dos seres humanos vai ser nosso alvo de estudo aqui. Mas é importante salientar também que eles podem causar grandes prejuízos na agricultura. Tudo bem? Então vamos às características deles. Eles possuem respiração cutânea. Então, é pela pele que ele faz o processo respiratório. Tá? Não tem sistema circulatório. Tá? Mas tem uma coisa interessante aqui. Eles são os primeiros e únicos animais a serem denominados pseudocelomados. Tá? Então, grave isso aí, que isso é importante. Quer dizer, antes deles, todo mundo não tem o celoma, são acelomados. Depois deles, todo mundo é celomado. Tá? Então ele está ali no meio termo. Para quem não lembra o que é ser pseudoceloma, celoma é uma cavidade embrionária. Tá? Quem não tem, acelomado. Quem tem, celomado. Mas o celoma, ele é uma cavidade totalmente revestida pela mesoderme, né? Que é um tecido embrionário que os animais têm. Então, a cavidade celomática é totalmente revestida por eles. Só que nesses animais isso não acontece. Por isso que eles são chamados de pseudocelomados. Ele tem até a cavidade, mas a cavidade é revestida pela meso e pela endoderme, não é só pela mesoderme. Então, por isso que a gente não pode falar que é um celoma verdadeiro e vamos denominá-los de pseudocelomados, falso celoma, ok? Logicamente, esse pseudoceloma ele tem sua importância, ele vai dar espaço para o desenvolvimento de vísceras, e dentro dele tem um líquido chamado líquido pseudocelomático, que ajuda na movimentação do animal, né, e ajuda também na circulação de substâncias. Então, eles não têm um sistema circulatório, mas tem uma ajudinha aí na distribuição de nutrientes, através do líquido pseudocelomático, ok? Bom, são triblásticos, né? Tem 3 filetes embrionários, endoderme, mesoderme e ectoderme, e possui também simetria bilateral. Bom, continuando então aqui. O sistema excretor dele também é um sistema excretor único, que marca bastante. Você vê falar nisso, é só eles que têm, que é chamado de tubo em H, ou Rinetes. Né? O que acontece? Ele tem tubos ao longo do corpo, daqui a pouco a gente vai ver uma imagem, tá? E toda a excreta vai ser absorvida por esse tubo, que chama tubo em H, porque a forma que ele tem é a forma da letra H, tá? E vai ser eliminado. Tá? O tubo digestório é completo, é a primeira vez que isso acontece também, ou seja, tem boca e tem ânus. Tá? Então aí fica mais organizado, né, o fluxo digestório, entra pela boca, sai pelo ânus, e possui um anel nervoso, né, ali na região da faringe, com cordões nervosos que vão descendo por todo o corpo. Tá? Aqui a gente tem um exemplar que depois nós vamos até estudar, que é o Asca lumbricoides, a lombriga. Tá? E aqui o verme de uma doença muito famosa chamada amarelão, mas daqui a pouco a gente vai ver mais sobre eles. Bom, aqui nesse desenho aqui, ó, você pode ver o
cordão nervoso dorsal, ó. Tá vendo? Ó? Você tem aqui a região que a gente chama de cérebro, que é onde tem aquele anel nervoso, em vermelhinho aqui, ó. Aí vai descendo aqui esses dois cordões nervosos por todo o corpo. É o sistema nervoso dele, tá? Eles também têm, e aqui dá para ver verdinho, ó, né? O tubo excretor, que vem aqui e parece a letra H. Tá vendo? Aí vai ter o poro, vai ser tudo absorvido por aqui, né? Todas as excretas, eliminado por esse poro localizado na cutícula. Cutícula essa que é interessante, porque a pele desses vermes é uma pele bem resistente, com muito colágeno. Isso é porque geralmente eles vivem ali, igual alguns deles podem viver em áreas bem difíceis, como o intestino, por exemplo, e aí é uma resistência, né? Para quem é parasita, é interessante ter esse reforço aí na cutícula. Tá? Eles são animais dioicos, então você tem macho e fêmea, tá? E com dimorfismo sexual. Então o que significa? O macho e a fêmea eles têm diferença na forma, por isso dimorfismo. Tá? Eles vão fazer fecundação interna e tem desenvolvimento indireto, ou seja, vai ter fase larval. Ok? Aqui do outro lado, a gente tem uma foto do ovo de Ascolubricoides. E o ovo desses vermes, eles são muito resistentes. Só para você ter uma ideia, alguns podem ficar no ambiente até por 10 anos, né? No solo, por exemplo. Isso é uma estratégia interessante para esses animais, né? A durabilidade do ovo. Quando tiver condições, ele vai eclodir, ok? Bom, então vamos lá. As principais verminoses. Vamos começar pela ancilostomose ou amarelão. A ancilostomose ela pode ser causada por dois vermes. Tá? Esse da fotinha aí, que é o ancilostoma duodenale, e outro que é chamado de Necator americanus. Tá? Inclusive, pode ser chamado de ancilostomose, se for causado pelo ancilostoma, e pode ser chamado de necatoriose, se for causado pelo Necator americanus. Mas todos os dois são o amarelão. O ancilostoma é mais comum. O hospedeiro somos nós, seres humanos, tá? Não vai ter hospedeiro intermediário aqui. E ele parasita o nosso intestino delgado. Né? Então você pode ver que esses dentinhos aqui que ele tem, vai grudar ali, vai morder, né? Grudar ali no intestino, com dentes e lâminas, e vai causar sangramento, vai causar hemorragia, dando aí a principal característica dessa doença, que é a anemia. Quando a gente fala que a pessoa tá amarela, né, por isso o nome amarelão, é um reflexo da anemia, que a pessoa perde sangue, perde pigmentação e fica pálida, né? Daí o termo amarelão. Então, principais sintomas quando você tem essa doença: anemia, diarreia pode vir. No caso da anemia, gente, vai gerar fraqueza, falta de energia, a pessoa não tem muita disposição, né? Fraqueza eu coloquei aqui na frente, perda de apetite também, isso logicamente vai gerar também emagrecimento e em alguns casos pode até evoluir para lesões pulmonares se o verme alcançar a região do pulmão. Né? Um bem clássico aqui, né? O Jeca Tatu, inclusive personagem muito famoso que participou lá do sítio de Monteiro Lobato, né, do sítio Capão Amarelo. O Jeca, ele já foi alvo de vestibulares, né? Vestibulares, porque ele tem uma frase muito famosa, ele fala, o Monteiro Lobato fala do Jeca assim, ele não é assim, preguiçoso que ele quer dizer, né? Ele não é assim, ele está assim, né? Referindo que o Jeca é uma pessoa doente. Por quê? Porque ele tem um amarelão, tá? Então vamos lá, continuando aqui. Como é que é o ciclo desse verme? Então, você tem a pessoa aqui, tá? Contaminada. O verme vive no intestino, ele vai por ovos e os ovos vão ser eliminados na fezes. Tá? Nessas fezes aqui, você vai conter o ovo. Esse ovo ele fica no solo, considerando que essas fezes vão parar no solo. Ele vai eclodir. Se você passar por cima dessa área descalço, né, a larva ela tem a capacidade de penetrar na pele, cai na sua corrente sanguínea, tá? E entra para o seu organismo até chegar na região intestinal. Tá? Então aqui, ó,
está nas fezes, aí tem o ovo nas fezes lá, o embrião está lá dentro, no solo esse embrião vai desenvolver, formar uma larvinha que vai ficar no solo e entrar na pessoa novamente pela circulação, beleza? Uma outra aqui, daqui a pouco, gente, eu vou juntar ascaridíase e ancilostomose e vou falar da profilaxia dos dois juntos, tá? Um outro muito famoso, ascaridíase, que é a famosa lombriga, né? Aqui a gente tem a fotinha, né, da lombriga que é a macho e a fêmea, e aqui uma infestação pesada na região intestinal desse verme, tá? Então, em causa é chamado de Ascaris lumbricoides, por isso que pode ser chamado de ascaridíase o nome, tá? O hospedeiro também é só o ser humano e o local do parasitismo é o mesmo do verme passado, é no intestino delgado, ele vive ali, vai se alimentando dos nutrientes da pessoa, tá? E ele pode se multiplicar muito. Você pode ver nessa foto aqui, ó, não é nem bonito de ver, principalmente se você estiver assistindo esse vídeo na hora do almoço, estiver comendo macarrão, hein? Que maravilha! O que acontece? Ele aqui vai causar aqui tem uma infestação, deve estar causando essa pessoa, né, nesse caso, uma dor abdominal, uma prisão de ventre, entre várias outras coisas. Tá? Bom, quais são os sintomas? Diarreia, dores abdominais, perda de peso e vômito. Tá? São os principais sintomas da ascaridíase. Olha o ciclo de vida do Ascaris lumbricoides aqui, ó. Então, ele vive no intestino da pessoa contaminada. Quando a pessoa for fazer as fezes, dentro das fezes vai ter um número muito grande de ovos, né? A reprodução sexuada, né? A gente pode ver aqui, ó, o macho, a fêmea e o macho aqui, ó, tá vendo? Eles vão fazer a fecundação, pôr os ovos, os ovos vão ser liberados junto com as fezes. Se você beber ou comer alimentos contaminados ou beber água contaminada, esses ovos vão estar presentes ali, você vai ingerir, ele vai conseguir passar pelo seu estômago e chegar de novo no intestino, né? Então isso aqui é muito importante, você lavar bem os alimentos e ter acesso a fontes de água que não tem esse tipo de contaminação, que você tenha certeza que não tem esse tipo. Às vezes a água pode estar contaminada, você pega água para molhar verduras, lavar frutas e contamina, tá? Então esse ciclo vai sempre acontecendo aqui, não tem agente intermediário. Bom, como é que você pode prevenir, tá? Medidas profiláticas, tanto para amarelão quanto para ascaridíase? Aqui, gente, na foto, ó, aqui você tem o verme, tá? Aqui, e aqui dentro também, igual aquela foto lá, um pedaço do intestino todo tomado pelo verme. Então, as medidas profiláticas são saneamento básico adequado. Tá? Olha, todas essas doenças de vermes, ou pelo menos todas, não, mas a maior parte delas, é importantíssimo que tenha o saneamento básico, tá? Que a pessoa tenha acesso à água tratada, que a pessoa tenha no seu bairro, na sua cidade, rede de esgoto, tá? Muitas doenças são evitadas com saneamento básico, né, que é a responsabilidade aí, principalmente do município, mas muitas vezes a gente vê que tem cidades que não investem nisso, apenas uma parte muito pequena, né, da cidade vai ter realmente aí um saneamento básico adequado, tá? Às vezes os governantes não gostam muito de investir nesse tipo de coisa, preferem colocar só asfalto, outra coisa, mas o saneamento básico ele é importantíssimo, ajuda inclusive o sistema de saúde pública, por quê? Porque as pessoas tendo saneamento básico, elas vão evitar ter um monte de doença, principalmente de bactérias e de vermes, e não vão encher os hospitais, tá? Então é um senhor investimento, tá? Mas ter cuidado com o consumo de alimentos crus, né? Lavar bem os alimentos, com água que não seja de qualidade duvidosa, né? E aí, no caso do amarelão, usar calçado em solos contaminados, tá? Porque você vai pegar andando descalço, mas lembrando também, se a pessoa tiver saneamento básico adequado, as fezes vão ser todas direcionadas, não vai ser jogada em qualquer lugar e assim por diante, tá? E principalmente tratar os doentes.
Você vai tratando os doentes, e todas as doenças, tanto o amarelão como as candidíases, elas têm tratamento, tá? Você vai tratando os doentes e aí resolve os problemas. Não pode deixar de tratar as pessoas doentes. Bom, bicho geográfico. O bicho geográfico, ele tem esse nome. Olha o pé dessa pessoa aqui, ó. Pelo pé você consegue ver essas linhas aqui, e é chamado de bicho geográfico, porque parece um mapa, né? O verme ele vai andando aí pela sua pele e deixando essas dermatites aqui, né? Que parecem um mapa. Ele é causado pelo Ancylostoma brasiliense, que é aí do mesmo gênero do que a gente viu passado, só que o outro ancilostoma, que é o duodenale, ele consegue penetrar pela sua pele, cair na corrente sanguínea e vai até o intestino. O ancilostoma brasiliense não, ele fica sobre a pele, tá? E aí ele vai caminhando lá, tá? Vai caminhando e deixando essas marcas. Ele também está presente em cão e gatos, que na verdade são os hospedeiros definitivos, é onde ele ataca mesmo, mas pode infectar os humanos, né? Como? Se o gato e o cachorro estiver contaminado, ao defecar, ao fazer as fezes, essas fezes contêm os ovos ali que têm larvas, né? Então, por exemplo, você está numa área de praia, por exemplo, com muito gato e cachorro, ou em parquinhos também, né, levando crianças. E aí o que acontece? A criancinha está ali ou você está ali andando numa região onde gato e cachorro contaminado cagou ali, então ao pisar no chão, ele pode penetrar na sua pele, tá? E causar isso aí. Então, local do parasitismo, o verme nematóide penetra pela pele, mas não atinge a circulação sanguínea. Aqui a gente pode ver também, né, na parte superior do pé aqui, essas linhas que vão sendo causadas, que é a movimentação dele por onde ele vai passando. A profilaxia, primeiro, evitar andar descalços em praias com muitos cachorros e gatos, né, cães e felinos. E aqui também, gente, tratar os cachorros, tratar os doentes, porque se você trata os cachorros e os gatos, as fezes dele não vai conter nada disso. Tudo bem? Então esse aí, bicho geográfico. Temos mais um aqui, é a filariose, muito conhecida também como elefantíase, tá? Por causa do que pode acontecer aí com a área onde tem infestação desse verme, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, né, um inchaço exagerado. É claro que essas fotos aqui são mais exageradas, né, são casos mais graves de pessoa, então ela fica parecendo com a pata de elefante, que fica muito inchado. Pode ser o pé, pode ser o braço, pode ser o escroto, pode ser a mama, depende da região onde esse verme vai se alojar, tá? O agente etiológico, o verme que causa, é chamado de Wuchereria bancroft, tá? O hospedeiro, aqui tem dois. A gente tem os humanos, que são hospedeiros definitivos, e o mosquito, principalmente o Culex. O Anopheles, o Aedes podem também, mas geralmente, quando aparecem provas, é o Culex que eles cobram. Tá? Local, vasos linfáticos. Bom, então, sempre próximo a todos os vasos sanguíneos, nós temos uma outra rede de vasos, que é chamada de vasos linfáticos. O vaso linfático ele tem algumas funções de defesa, mas ele também é um grande dreno do corpo, né? Ele drena líquido dos nossos tecidos e elimina posteriormente, tá? Os vasos linfáticos eles são afetados por esse verme e esses vasos serão obstruídos. Com a obstrução, a gente não vai ter eliminação desse excesso de líquido, ele vai se acumulando e causando esse inchaço que vocês estão vendo aí nas fotos, tá? Olha lá, ó. A linfa produzida naturalmente pelo organismo não é reabsorvida, resultando em inchaço. Bom, esse aqui é o Culex, tá? A picada dele é que vai transmitir. Como? Vamos ver aqui no próximo desenho. Então aqui, ó, a gente tem lá o mosquito Culex, tá? E o que vai acontecer? Dentro dele tem as microfilárias. As microfilárias é a fase larval desse verme. Tudo bem? Então, o que acontece? Quando você tem a contaminação do mosquito, por exemplo, o mosquito vai lá e chupa o sangue de uma pessoa que está contaminada. Essas microfilárias vão entrar para dentro do mosquito, vão passar por um processo de evolução, de desenvolvimento, e depois, quando ele picar uma outra pessoa, ele vai transmitir, tá, essas larvas para a pessoa. As larvas elas caem na corrente sanguínea e migram para o sistema linfático. E lá
ele desenvolve para sua forma adulta, igual a gente pode ver aqui no desenho, e começa a causar a obstrução dos vasos linfáticos e aquele inchaço que a gente viu nas fotos, tá? Novas microfilárias vão ser produzidas. Essas microfilárias, elas ficam na região inchada, mas elas também vão para o sangue novamente, tá? Onde se um mosquito picar uma pessoa contaminada, pode novamente iniciar o ciclo. Tudo bem? Bom, então aqui a gente tem algumas fotos, né, da perna das pessoas contaminadas. Aqui, gente, com esse inchaço aqui, ó, se não for tratado, né, isso vai causando rachaduras na pele, porque a pele não suporta o inchaço. Isso dá um cheiro muito desagradável também. Pode gerar inflamações, porque pode ter contaminação bacteriana, e aí pode ver uma série de consequências aqui. Tá? Aqui também mostrando o saco escrotal. Tudo bem? Bom, um mapinha aqui, as regiões onde a gente mais tem a filariose ou elefantíase no mundo, tá? Bom, medidas profiláticas. Como você faz para prevenir? Tá? Primeiro, combater o mosquito. Tá? Então, combater como? Usando repelentes, instalando mosquiteiros ou telas em janelas, eliminando o mosquito, qualquer ação para eliminar o mosquito. Tá? Depois, tratar os doentes. Por que tratar os doentes? Porque se você não tratar, o mosquito vai continuar picando, se contaminando, e o ciclo ele vai só caminhando. Tá? Professor, se a pessoa tiver elefantíase, tem como eliminar? Existe o tratamento, tá, gente? Existe o tratamento. Agora, o difícil é, por exemplo, você reverter alguns quadros, igual, por exemplo, aquelas fotos que a gente viu lá atrás. Você reverter aquilo para a pessoa voltar ter um pé normal é complicado. Mas o tratamento para amenizar ali, ele existe. E por último aqui, nós temos a oxiurose ou enterobiose. Tá? Vamos lá. Em causa, o Enteróbios vermiculares. Essa doença é conhecida também como coceira anal. Tá? Por quê? Vocês vão entender que agora porque ela pode ser chamada de coceira anal. Ela afeta só os humanos e o local do parasitismo é outro, né? É o intestino grosso. Tá? Lá no amarelão, a gente viu que é no intestino delgado. Né? Aqui a oxirose é no intestino grosso. As fêmeas, os vermes fêmeas, né, botam ovos na região ali do ânus, que a gente chama de perianal. Isso vai causar uma irritabilidade, uma coceira. E aí a pessoa leva a mão para coçar. Quando a pessoa leva a mão para coçar, vem o nome da doença popular, né, que é coceira anal. Só que naquela região ali do ânus é onde tem a postura de ovos. Né? Então ela suja a mão e pode contaminar e assim por diante. Daqui a pouco a gente vai ver aqui. Então pode causar irritabilidade na região anal, diarreia, náuseas, emagrecimento, vômito, dores abdominais, são os principais sintomas. Tá? Vamos ver aqui o ciclo? Bom, é muito comum, gente, nessa doença, a autoinfecção, principalmente em crianças. Então o que acontece? A criança come alguma coisa contaminada, né? Ou o alimento está contaminado, ou ela contaminou a mão pegando em algum lugar e aí levou a mão à boca. Esses ovos vão parar lá na região estomacal, intestinal e se fixa no intestino grosso. Lá no intestino grosso vai ter a reprodução, tá, do verme adulto, ele se reproduz, e as fêmeas elas migram para a região anal e põem ovos, geralmente mais à noite. Tá? E isso gera uma coceira muito grande. A movimentação e a postura dos ovos é que gera uma coceira muito grande. A criança vai lá, coça, põe a mão na boca, tem a autoinfecção. Ou então, nas fezes, ao sair as fezes, ou esses ovos podem ficar na roupa íntima, isso é muito, muito importante, com cuecas, calcinhas, e até mesmo em roupa de cama, como lençol, por exemplo. Então, sempre tomar muito cuidado. Às vezes você pode pegar porque você deitou num lençol contaminado, contaminou a mão, levou a mão à boca, comeu alguma coisa e você contamina. Tá? Também tem tratamento. Tá? Não precisa, não é um negócio tão grave assim, mas tem que existir o tratamento. Tá? Principalmente em crianças, ficar muito, muito ligado, porque criança adora colocar a mão na boca, né? Mão suja na boca. Bom, como é que a gente faz para
prevenir, né, as medidas profiláticas? Primeiro, higiene pessoal, né? Óbvio, ensinar desde pequenininho ali, foi no banheiro, lava as mãos, não sair coçando qualquer lugar do corpo, né? Assim por diante. Limpeza adequada de dormitórios, de roupas íntimas e de cama, inclusive evitar que haja troca de que é muito comum, né? Às vezes criança emprestar ou trocar roupa íntima, tá? Tratar os doentes, principal, tratar os doentes, ok? Bom, além disso tudo, educação sanitária. Basicamente ensinar as crianças e os adultos também toda a questão aí de que a sujeira pode trazer vermes, ter cuidado, lavar as mãos e além disso, saneamento básico, né, que eu já falei mais cedo, é importantíssimo para eliminar a maioria dessas doenças de verme. Cuidado com água e alimentos, né? Lavar bem, ter ciência que a água que você está comendo é uma água potável, que você pode comer, que não vai ter problema. Beleza? Ficamos por aqui então. Na próxima aula a gente já vai para filomolúsculos. Tá bom? Estudem, meus queridos. Fiquem com Deus. Façam as atividades aí. E até a próxima. Um abração.